Olá, nós estamos felizes, estamos em Sapiranga para a nossa entrevista com o casal de obreiros aqui da nossa igreja, o Géder e a Lina. Nós vamos conhecer um pouco da história deles e da história de Deus com eles, por isso você vai ser edificado e muito abençoado. Eu vou começar pela vida do Géder, contando um pouco da sua história, da sua biografia. Bom, eu nasci em 1981, já estou chegando nos 40. Mas a minha infância, eu tenho 2 irmãos, pai e mãe. Meu pai já é falecido, mas na minha história a gente se criou na rua praticamente, assim, eu e meu irmão, brincando com as crianças, com os jovens da rua. Tinha liberdade de sair, voltava 10, 11 horas da noite. Naquele tempo podia isso, brincava de esconder, tudo. Mas as coisas foram acontecendo. Minha irmã veio depois, eu já tinha 14 anos quando ela nasceu. Isso foi uma surpresa para os meus pais. Desse período em diante, e meu pai começou também, ele teve um problema com álcool, mas passou assim, ele ficou diferente, mas a gente foi vivendo, escola, estudando e se esforçando bastante, dentro do possível. A minha mãe sempre dizia assim, eu não sei como eu criei vocês, porque ela ficava atrás de uma máquina de costura e trazendo também sustento para casa, junto com meu pai metalúrgico, trabalhando sempre de Canoas, eu sou natural de Canoas, e foi indo, a gente foi crescendo, construindo, eles foram sendo abençoados por Deus. Nós tivemos uma família abençoada nesse sentido. Meus pais nunca tiveram problemas com os dois no sentido de traição, mas alcoolismo, meu pai meio briguento, mas a gente amava ele, respeitava tudo. Teve algumas pequenas confusões, mas a gente andou no caminho do Senhor. A gente sempre, eu penso e olho para a minha história, eu vejo que eu me envolvi com poucas coisas deste mundo. E eu lembro quando eu comecei a ir na igreja, foi através dos jovens, com 2 colegas de aula, o Mauro e o Rodrigo. Nós estudamos no Colégio Cristo Redentor em Canoas, em 1996. Eles eram colegas e eu não me dava com eles. Daí virou o ano 97, não tinha colegas conhecidos e tive que me aproximar deles, e através deles eles me convidaram aí na época na igreja luterana da Matias em Canoas. E eu lembro bem o dia que eu fui pela primeira vez, era um sábado à tarde, um dia chuvoso, e eles, vamos lá na juventude. Eu disse, aonde? Na juventude. Então tá, vou ir. Liguei para casa. A mãe disse, não, pode ir, e eu fui. De tarde, chegamos perto do final, já tinha terminado a palavra, a brincadeira, comendo pipoca, jogando ping-pong. Eu gostei muito daquele ambiente, fui atraído pela quantidade de jovens. Na época tinha as 3 juventudes das igrejas evangélicas luteranas de Canoas reunidas, a de Canoas e a de Niterói juntos. E ali eu peguei gosto, comecei a ir, e eu fui em retiros, mas eu não tinha entregue minha vida a Cristo ainda, até que um dia caiu a ficha do pastor Carlos. Ele veio de São Paulo trazendo grandes revelações de Deus para a nossa vida. Eu fiquei impactado. No dia de jovens, eu lembro que ele disse o seguinte, quem quer entregar sua vida a Cristo? E aquele negócio começou a apertar forte no meu coração, e eu disse, eu vou, mas eu não vou. E segurei. E até que ele, tá bom, não vou insistir. Deu mais um tempinho, ele insistiu. E daí eu não resisti, vim em lágrimas, vim para frente, entreguei minha vida a Cristo. E desde lá, muitas coisas têm mudado. Mas na minha história, eu lembro quando eu conversava com os rapazes, cara, eu não ia em festa, não ia naquilo. Eu gostava de jogar videogame com meu primo, ficava por casa, não era baladeiro, mas eles diziam, cara, que bom pra ti, que tu não experimentou coisas que eu já experimentei. Mas eu louvo a Deus por me guardar disso, e estamos aí servindo a Deus já há alguns anos, mais de 20 anos. Depois eu calculo e te digo certinho. Glórias a Deus. Pastora Lina, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua biografia, formação familiar. Eu também tive uma infância feliz, né? Sou irmã do meio, tenho um irmão mais velho e um mais novo, e os meus pais são casados até hoje.
mas tiveram muitos desafios, né? Então, ao longo assim do meu crescimento, a gente também teve problema com alcoolismo em casa. Meu pai, ele é um alcoólatra em recuperação, né? Agora já há mais de 20 anos, e isso é vitória de oração. E foi nesse período mesmo ali que eu pude me fortalecer em Deus. Mas antes disso, então eu com 13 anos não tinha nenhum vínculo assim espiritual, nada, era saindo ali na adolescência, né, saindo da minha infância, não tinha grupo de jovens lá na igreja evangélica luterana, onde nós íamos nos cultos com a família, assim, e ali então um casal se voluntariou para começar um grupo de jovens, que era a GB7, né? Isso, e aí foi o casal Vilmar e Roberta, um casal muito querido, e eles que começaram esse trabalho em 1994, gente, a gente é de 1900, né? Século passado. E aí então eles começaram esse trabalho, e foi um período muito diferente, né? Foi uma descoberta assim de amizades, de comunhão com Deus, mas assim eu não foi um despertar assim mais a nível social, olhando para trás, assim, não era tão profundo assim em Deus da minha parte, né? Mas nessa época já a gente fazia retiros, e eu fui no retiro lá em Veranópolis, e lá foi a primeira vez que eu disse sim para Jesus. Mesmo sem entender muito o que isso significava, mas eu tenho isso comigo, eu lembro do momento, eu entendo que ali Deus começou uma obra, né? Foi realmente um nascer de novo na minha vida. Mas nada mudou assim muito significativamente, né? Não tinha esse compromisso com a palavra de Deus. E aí o tempo foi passando, e ali em meados de 99 para 2000 ali, então o casal esse, ele, pouco antes talvez até, eles seguiram um novo rumo, né, na vida deles, e os jovens então da GB7 ficaram sem essa cobertura. E aí então que surgiu o Kleber e a Adete, hoje o pastor Kleber e pastor Adete, né, que foram destacados ali pela igreja para assumir os jovens. Então foi uma nova fase assim, né, eu também já amadurecendo em Deus, entendo hoje isso. E ali a gente começou a ter experiências novas, e indo para conferências do Espírito Santo. Então a minha formação espiritual é muito isso, é muito de encontrão, de conferência, né? Cada mergulhar desses assim foi me formando, e também no dia a dia ali de muito estudo da palavra, muito discipulado. Nós tínhamos tardes de estudo da palavra em domingos à tarde, lá embaixo da árvore da casa do pastor Kleber, lá. Então os jovens se reuniam, era muito intensa a comunhão, e ali eu fui desenvolvendo realmente o meu compromisso, né, com Jesus, e fui despertando para a fé. E então ali foi uma coisa natural que aconteceu, e no meio disso tudo que o meu pai então foi liberto, né, do alcoolismo. Foi numa campanha de 7 semanas de oração lá da igreja de Cachoeirinha, né, a gente ia todos os domingos lá. Então tem muita história no meio disso, né? Onde a gente foi muito acompanhado pela igreja de Cachoeirinha, e hoje estamos aqui. Juntos. Bem, um em Canoas, outro em Sapiranga. Como é que vocês se encontraram? Pois bem. Não, nós, pelo fato na época, a igreja luterana promovia muito encontros de juventudes, de encontrão, carnaval, e promovia esses eventos grandes que reuniam pessoal de todos os lugares. Nós nos conhecemos em Ivoti. Foi num encontrão de carnaval, 99 ou 98, e logo em 99 teve a primeira conferência do Espírito Santo, onde a gente teve uma experiência muito profunda com Deus, mas a gente se conheceu melhor nesse período, foi em 99. Eu lembro que eu conheci a GB7, acho que foi em 98 ou 99, não recordo bem a data, jogando futebol lá nas quadras em Ivoti, mas só isso, ela não conhecia, mas a figura da minha esposa, da Nina, e da Lucélia é o que me marcam em 99, na Conferência do Espírito Santo, onde nós estávamos sempre juntos, e foi algo tremendo, mas não surgiu nada ali. A gente se encontrava regularmente na questão dos encontros mesmo, mas foi em 2002, no retiro, no RIP, a gente fez um encontro só de jovens, foi ali no Instituto Concórdia. Paroquial, acho que é. Alguma coisa. Foi um só que teve, uma edição assim, ali em São Leopoldo, né? Primeira e única edição. Mas pra nós valeu, né?
né? Valeu. Foi lá que despertou, na verdade. A gente foi lá, eu era fominha para jogar futebol com a gurizada, e nós lá teve uma tarde que tinha chovido muito, campo de futebol molhado, jogar futebol no campo molhado era a nossa diversão. E a galera se preparou, eu me preparei, vamos jogar, vamos. Quando eu fui, eu estava conversando com a Nina, e daí a galera, vamos, eu não vou, fiquei. E a gente conversou ali, ela conversou muito da experiência dela, do pai dela, e a galera já começou a tirar onda. E ali surgiu algo no meu coração, assim. No final de se despedir domingo à tarde, era antes de ela subir no ônibus, eu peguei a mão dela, dei um beijo na mão. Olha. E daí foi e ele despertou. Depois disso veio, entrei em contato com a Dete, com a pastora Dete hoje. Combinei com ela algumas coisas, mandei um buquê de rosas para ela no meio da semana, mandei um torpedo SMS, viu? E foi um dia, não recordo o dia, mas de tarde, ó, em alguns instantes você ficará estupefato. Estupefato. Chegou um buquezão lá para ela, e daquele dia em diante a gente marcou então para sair. Eu comecei a vir regularmente a Sapiranga assim com mais frequência. Saímos, conversamos, coloquei os que eu estava, o meu sentimento por ela. Desde então começamos a orar. Isso foi, não lembro quanto tempo foi. A gente, com data a gente não sabe, a gente sabe o dia que a gente casou. A gente não é muito bom com datas, mas foi lá, a gente despertou até que a gente começou então a namorar, firmamos isso. Nosso namoro foi curto, já marcamos a data de casamento porque a gente já tinha esse sonho, já planejávamos isso. Eu lembro que ela me convidou para passar um dia de férias, que eles estavam, ela, a mãe dela, a tia, lá na praia. Eu peguei o ônibus e fui, cheguei lá em Albatroz, desci às 10h30 da manhã, cheguei lá para ficar um dia, eu fiquei 3, eu acho. Fiquei num quartinho lá no canto, chega o futuro sogro, já chega, e eu chego e eu tô dormindo, e aí a confusão começa. Hoje é um tipo de história, né? Muita história para contar, mas é isso, assim, a gente teve muita essa identificação. O começo foi muito esse vínculo espiritual mesmo, né? De viver as mesmas experiências com Deus, a gente tinha essa admiração um pelo outro nessa parte, então foi o que mais atraiu mesmo. E naquela tarde houve essa identificação mesmo de história, né? Digamos assim, de emoção, emocional, tanto do pai dele quanto do meu, a gente se identificou assim nisso. E aí foi realmente um começo. Eu não tinha assim nenhuma intenção, né? E ele foi, então, a pastora Dex sempre disse que ele foi me conquistando, né? E foi bem assim mesmo, esse processo todo de oração. A gente, durante esse tempo, uma coisa que pra mim foi muito forte, pessoas nos acompanhando, orando com a gente. E nós recebemos muita palavra, assim, de que não era só uma união de duas pessoas, mas era uma união de propósito, né? De que Deus tinha algo para a nossa vida juntos, né? Então isso foi dando muita paz, assim. E também a bênção dos nossos pais, né? Sempre foi, assim, muito importante eles apoiarem nisso. A gente sempre foi muito transparente com tudo com eles, né? E aí aconteceu, ele realmente aquele dia mandou aquele buquê e a gente, mas o que é isso? A gente é amigo e agora é isso, né? E a gente começou então a ir para essa parte mais de compromisso, de oração, e deu em torno de um ano e meio ali entre esse cortejo, do buquê e da... É que a nossa conversa sempre não foi pensando em namorar, já era pensando em casar e como ia ser, quantos filhos ia ter. Desde lá da praia dessa visita a gente já conversava sobre isso. A gente não pensava em, quem sabe, não, a gente já tinha a visão de que Deus uniu, não separe o homem, né? E sempre muito de perto acompanhada, assim, do pastor Kleber e da pastora Dete, né? Eles, assim, era na casa deles que a gente conversava, era com eles que a gente saía para jantar, para passear nos finais de semana. Então eles acompanharam tudo, assim, sempre dando o alerta, o aval, né? Então é muito bom ter essa segurança, né? Porque eles me acompanharam desde o começo, assim. Então ele vinha, ele dormia na casa deles, né? Então foram pais para ele também que adotaram ele aqui, né? E tinha os dois sogros. Dois sogros. O espiritual e o natural. Ainda tem. Ainda tem os dois sogros. E nós ficávamos até altas horas da madrugada, a pastora Dete junto conosco, lá na casa do pastor Kleber. E a gente conversava, então domingo de tarde eu ia até o último ônibus para ir embora, né? Até perdão, saía 7 horas da noite aqui, chegava 10 horas, 10h30 em Canoas.
Pinga-pinga. Só no pinga-pinga. Era 2 ônibus. Até de bicicleta ele veio para Sapiranga. E que a paixão move o coração. Sim. Bate e volta domingo, assim. Vem de manhã e volta de tarde. Quantos quilômetros dá daqui até lá? 50 quilômetros. Olha, essa é uma boa marca para quem está apaixonado. Casaram quando? 8 de outubro de 2005. Uau. Esse ano completamos 16 anos de casado. Meu Deus, como passa. E desta relação de amor surgiu o Caleb e a Abigail. Né? Sim, Caleb e Abigail vieram. Caleb, em torno de 5 anos depois ele nasceu, né? E aí quando então nós casamos, já tínhamos isso no coração também, já ele veio para Sapiranga, não eu vim para Canoas, até para nós dar todo esse respaldo aqui, né, junto com o pastor Kleber, que daí já estava também assumindo aqui, né, começando na garagem, a Seara de Sapiranga ali, né, todo aquele começo, e a gente fez parte disso tudo, foi meio que tudo junto, porque nós fomos a última celebração de casamento lá na igreja Matias, foi a última, né? Foi uma das últimas. Lá na igreja antiga, né? E naquele ano que deu toda a mudança, né, da nossa história, assim, da igreja, e foi tudo muito junto. Então, o nosso casamento, ele tem essa marca ali do começo de tudo, né? De virada, né? Isso aí. Isso aí. E aí depois, mais 4 anos aí nasceu a Abigail, né? Então são os 2 frutos aí do casamento. Vamos pautar, vocês estavam no começo da Seara Sapiranga, que começou na garagem. Na garagem. Lá onde tinha os discipulados, onde tinha as reuniões, a primeira célula e os primeiros cultos. Vocês fazem parte da primeira geração de discípulos. Exatamente. Começou com pouquíssimas pessoas, né? Eram umas 5 pessoas ali, o pastor Kleber, a pastora Dete, eu, José, a Vera, mais alguns ali, né? Começou com um estudo bíblico ali, porque nessa época nós íamos todos os domingos para Cachoeirinha. Tínhamos até um ônibus contratado, né? Que a gente ia todo domingo, 5h10, 5h15 o ônibus estava saindo, né? O culto era às 19h30, 19 horas. Então nós íamos todos os domingos para lá, mas aí durante a semana nós fazíamos o nosso encontro aqui. Isso foi um bom tempo, assim, e foi crescendo, né? Mais pessoas foram chegando, se aproximando, até que a gente recebeu, né, a direção, assim, sempre com o respaldo de vocês lá de Cachoeirinha, do pastor Mário, né, de estar com a gente lá, de entender que era o tempo da gente começar, então, a fazer cultos em Sapiranga, né? E aí foi que foi acontecendo. Aquela santa garagem, né? Santa garagem. Vivemos muita coisa lá, nossa. Muita gente. Muita gente. Não, de 5, 6, 7, um culto que eu fui pregar lá, tinha 70 pessoas ali dentro. Eu até hoje tento imaginar como se fez isso, mas foi muito interessante. Vocês participaram também da expansão com as células. A primeira lá em cima no bairro São Vicente, né? Lá a gente tinha lá, né, a célula, inclusive foi no final de ano que a gente usou como o Quilo do Amor, que não tinha esse nome na época, mas o pastor Kleber foi procurando uma família lá, né, ele tem essa história, ele contando é muito rica em detalhes, assim, mas encontrou então a família lá do bairro São Vicente, né, do seu Idaíra, a família deles, e marcou, então agendou uma visita. E nós fomos naquela semana então levar os alimentos e já fizemos esse momento, né, da parte espiritual junto, e ali já criou esse vínculo. Então uma vez por mês a gente começou com um ponto de pregação lá, até que aquilo se tornou uma célula, né? E aí nesse meio tempo a gente também começou com a célula protótipo na garagem, né, que é a Nova Jerusalém, que está aí até hoje, liderado pelo Joso, né, junto com a Bruna. E dessa célula nós participamos da primeira multiplicação, nós fomos os primeiros líderes que multiplicaram, né? A gente passou praticamente por todas as células, né? Depois que a gente então foi instituído pastores, aí continuou, né, a multiplicação, mas até então a gente estava liderando ali desse começo, né, junto, assim. Então a gente olha para trás hoje e se sente privilegiado, assim, quando eu penso que hoje a gente está vivendo toda essa estrutura, tantas pessoas já passaram por aqui, a gente já pode tocar tantas vidas, muitos permanecem, muitas famílias transformadas, mas olhar para trás e lembrar do começo é uma coisa que
faz bem. Sim, e me emociona, assim, porque a gente passou por muita coisa, né? E foi muito lindo, assim, fortaleceu a gente muito, sabe? Eu sei que muito do que a gente é hoje foi por causa dessa história e por causa do investimento dos pastores Kleber e Dete, de vocês, e a gente tem muita consciência e gratidão por isso, assim. Qual foi o maior desafio até hoje? Era a resposta que eu sabia. O maior desafio foi quando o dia que o pastor Kleber e a pastora Dete nos chamaram e disseram que, olha, a gente foi convidados a assumir uma nova igreja em São Leopoldo, mas vocês são resposta de oração nossa aqui em Sapiranga. Depende do que vocês responder, depende da resposta que eles iam dar. E a gente disse que não queria, não queria. E eles disse, não, vou chamar o pastor Mário. E o pastor Mário foi então à nossa casa, foi em dezembro. Gente, eu lembro, 26, o tempo tava com a chuva e tomando café em lá dezembro, em casa. Eu não senti gosto de nada. Foi domingo à tarde, o pastor Mário começou a fazer perguntas e a gente se esquivando, a gente querendo sair pelo ladrão, assim, querer escapar do compromisso. E ele disse, não, ainda aí eu vejo um coração que realmente Deus quer. E a gente não queria, lutou, mas a gente entendeu e assumiu isso. Então foi no dia 28 de fevereiro de 2000 e... há 6 anos. Ela tinha um aninho, né? E a gente teve o culto então aqui de envio do pastor Kleber e a nossa instalação. E aí um ano depois, 2 meses depois, que foi a consagração pastoral mesmo, né? A gente ficou em teste 1 ano e 2 meses. Mas assim, a gente nunca teve, pastor Mário, eu posso falar por mim, mas que eu me lembro conversando com ele, esse anseio assim de ser pastor, sabe? Eu não tinha isso assim, que nem eu tenho conhecidos, amigos que tinha esse desejo. Não era uma coisa, sempre imaginei minha vida servindo no reino, né, no louvor, que eu amo, mas eu nunca imaginei pastorear, né, junto com a família, assim, não foi uma coisa... E claro, a gente sempre teve do lado do pastor Kleber, porque eu entendo isso, né, a questão da lealdade, da fidelidade, do andar junto, sempre foi uma coisa natural. E então, quando eles nos chamaram, a gente, claro, já imaginava que isso um dia aconteceria, mas sempre é para daqui a uns 10 anos, né? E não como principal, assim, a gente queria pastores secundários que a gente imaginava, ajudassem na formação da igreja, que cuidassem da igreja. Eles foram nos preparando para isso, mas com eles, né? Nunca no lugar deles. Então isso assim foi um ano muito difícil para nós, muito por causa do nosso apego, né? Já de muitos anos trabalhando junto, servindo junto, a gente se conhece só no olhar, né? Trabalhando assim no reino. Então foi o maior desafio da nossa vida, né? Foi dizer sim. Mas assim, eu tenho essa convicção, né? Eu sempre penso, se vocês acreditam na gente, né? Que são nossa cobertura, conhecem a nossa limitação, nosso coração, a gente não tem o direito de dizer não, né? Porque quando a gente coloca a mão no arado, é por amor a Deus, é por amor ao reino. Então a gente sabe da nossa limitação, né? De verdade, assim. Mas graças a Deus, durante esse tempo, Deus nunca deixou faltar homens e mulheres também leais ao nosso lado, que pegam junto com a gente, que fazem a obra acontecer. É verdade, ninguém faz absolutamente nada sozinho, mas a vocação de vocês, ela está dentro do contexto bíblico. Aqueles que Deus chamou na Bíblia disseram não, a primeira resposta. Você vai ver Jeremias, que disse que não era muito novo, você vai ver Josué, que era muito velho. Você vai perceber que faz parte da vocação dizer não, porque sempre Deus chama alguma coisa para uma obra maior do que a nossa capacidade. E aí a gente tem que ser bastante sincero, não dou conta, isso não é para mim. E o Senhor diz, não, mas eu te ajudo, eu te sustento, eu vou prover. E aí vocês disseram sim, e o primeiro ano foi probatório mesmo, porque precisava vocês terem a certeza, e certeza só se dá na prática. Também precisava ver a igreja dizer assim, não, eles são pastores, né, de coração e de prática. Vamos olhar um pouquinho para frente, né, um pouco nos encaminhando, dizer quais são os sonhos que vocês têm, né, como casal ou como servos, como obreiros. O que Deus tem plantado no coração de vocês? Pois bem,
Primeiro, como família, a gente ser uma família que seja referência, no sentido de que ali Cristo tem, a mão de Cristo está na nossa família. A gente, querendo ou não, um casamento, 16 anos, ele tem altos e baixos, como todos os casamentos, enfrentamos sim dificuldades, lutas, mas a gente escolheu e decidiu no altar uma resposta que nós não voltaríamos atrás em nada. E a gente zela por essa resposta e a gente tem ensinado os nossos filhos nessa maneira. A gente quer ver os nossos filhos lá na frente tendo essa atitude de que aquilo que eles assumirem como homens, como pessoas na sociedade e no futuro casamento deles, também eles serem responsáveis pela resposta dele e irem até o final. Mas acima de tudo, eles serem também homens e servos de Deus. A gente já tem visto Deus usando a vida deles. O Caleb na bateria, a gente fica brincando, comentando, mas algo sério a respeito de pastorado, está do lado. E a gente promove isso, não impondo neles, mas despertando o desejo na vida deles. E nós cumprir a carreira assim que Deus nos colocou na nossa mão. O pastor Kleber tinha esse sonho e essa visão da Igreja Seara, uma grande semente para essa cidade, o plano do amor de Deus para a cidade de Sapiranga seria a igreja evangélica. E a gente sonha isso com ele. Inclusive a nossa visão é o amor em ação, é a prática do amor através do relacionamento, através de fazer a diferença na vida do próximo. E a gente quer crescer nisso, crescer a igreja em pessoas, claro, mas não perder a qualidade, a palavra, o ensino, aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, né? que é o que sustenta a nossa vida. Os alicerces da fé precisam ser íntegros e retos para que a construção, para que a edificação de fé daquelas pessoas que estão chegando à Igreja Seara também possam ser duradouros, que elas não venham se abalar na primeira tempestade, que a fé delas possam estar baseadas num alicerce seguro que é a palavra de Deus. E a gente tem esse cuidado de ensinar a verdade, de trazer a verdade para que a igreja possa crescer e frutificar de uma maneira saudável, né? O nosso maior entendimento, assim, ministerial é que tudo acontece a partir da família. Então é uma coisa assim que a gente usa bastante na nossa cultura como igreja, né? E motivando tanto os servos que trabalham com a gente, as pessoas que estão chegando, é realmente essa valorização da família, né? Estar bem em casa, é a partir dali, a partir de um casamento saudável, a partir de uma família saudável que todo o resto vai acontecer, né? O ministério, frutificar em Deus. Então comece em nós e assim todos. E a igreja, a nossa visão, né, para a Igreja Seara é realmente uma igreja cheia de famílias assim, não só cheia de pessoas, mas cheia de famílias que entenderam, né, o amor de Deus, que vivem esse amor transformado, que vivem esse compromisso com a palavra e nessa liberdade que Deus dá, né? Não do legalismo, não do pastor não deixa, pode, não pode, né, mas de realmente entender que é pelo amor, né? Que é a partir de uma vida feliz, abençoada, que a gente pode viver a espiritualidade, viver o cristianismo verdadeiro, né? E queremos sim alcançar, é nosso sonho ver essa igreja pequena, né? Nós temos metas de alcançar o nosso prédio próprio, ainda que é alugado, né? Então nós estamos já nos organizando financeiramente, né? Deus tem, como sempre, demonstrado a fidelidade dele através da fidelidade do povo e temos conseguido nos organizar para conquistar o nosso espaço também e poder alcançar, né, mais famílias, que é o nosso maior desejo, né? É realmente revelar o amor em ação, o amor de Deus nessa cidade que Deus colocou nas nossas mãos. Benção. Percebam, nós vamos pedir que vocês deixem agora uma palavra final, que essa palavra é aquela que acompanha vocês, seja um lema da vida de vocês. Repartam conosco e liberem essa palavra de revelação, lema, de bênção para aqueles que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar ainda, porque vai ficar disponível. Uma palavra que define nós assim é o que a Nina falou: aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. E ele avança, ele permanece, e a gente escolheu isso, assumindo isso no nosso relacionamento, diante da igreja, diante da obra de Deus que confiou nossas vidas, e também encorajando aos demais, aqueles que estão aqui, assumir isso,
com prazer, com vontade, porque não é para homens que a gente trabalha. Claro que os homens são tocados, a obra de Deus ela se reflete no toque uns dos outros, mas é nisso que a gente vê o amor de Deus sendo renovado nas nossas vidas. E a Igreja Seara e as nossas vidas, ela quer fazer isso, ela quer que pessoas não desistam. A gente ora e luta por nós e pela igreja, é que no último dia, quando Jesus dizer o seguinte: onde é que estão os frutos? A gente diga: está aqui, todos que o Senhor nos deu, nenhum se perdeu. Esse é o desejo nosso, tanto da nossa família como para a igreja. E que você não desista da sua fé, da sua caminhada, da sua jornada, porque tempos virão. Jesus não prometeu que não viriam tempestades, Ele disse que viriam, mas que nós estivéssemos firmes e alicerçados nele, a casa não ia desabar, a vida de fé não ia desabar, e nós cremos nisso, e nós vivemos para isso, porque entendemos que Jesus pagou o maior preço por nós, Ele nos comprou e nós hoje servimos a Ele como escravos, como Ele é um bom Senhor nas nossas vidas. Esse é o nosso lema, de não desistir de avançar. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? É algo assim que conduz a minha vida, porque a gente tem a pretensão de achar que nós decidimos, que nós escolhemos. A gente na verdade concorda com Deus, né? Diz sim, mas é Ele que nos chama, Ele que nos escolhe. E eu sempre penso, o que chega nas nossas mãos para fazer é porque Deus, Ele nos deu condições para realizar aquilo. Então, se eu percebi uma necessidade ao meu redor, né, e fui eu que percebi, eu tenho condições em Deus para atender essa necessidade. Deus vai me capacitar, vai levantar pessoas ao meu lado. Então, os discípulos, eles vão ser conhecidos pelo amor, né? E é isso, assim, a gente conseguir levar isso adiante, né, entendendo que Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, mas que a gente possa levar, né, esse discipulado, esse ser Jesus por onde a gente for, dar seguimento, né, ao que Ele começou. Glória a Deus. Porém, nós tivemos aqui um belo testemunho de alguém que primeiro teve um encontro com Deus, depois encontraram-se nos caminhos do Senhor e hoje ajudam muitos a andarem nos caminhos do Senhor. Que o testemunho do pastor Géder e da pastora Nina tenha edificado a sua vida e que você realmente possa também transmitir esse testemunho para muitos. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um testemunho de um dos obreiros do ministério. Obrigada. Amém. Deus abençoe.